Você é uma pessoa disciplinada espiritualmente? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso programa Mulher Florescer, que já começou. Hoje eu tenho a alegria e o prazer de receber aqui, neste programa sobre disciplinas espirituais, duas convidadas, duas amigas muito especiais para mim e que fazem parte aqui também da nossa Igreja Batista do Ipiranga. Eu quero começar apresentando então a Ana Ramos. Bem-vinda, Ana. Obrigada, obrigada, Joyce, pelo convite. A Ana tem sido uma amiga, parceira de oração. A Ana é psicóloga clínica, né, formada aí recentemente, mas já trabalhando, né, Ana? Isso mesmo. Com tantas pessoas aí, e eu sei que tem sido um privilégio e um prazer para você, né? Isso mesmo. Estar nessa área da psicologia. E você também tem esse ministério tão lindo de intercessão, de oração, que é uma das disciplinas espirituais que nós vamos tratar aqui. Isso então, mesmo. Bem-vinda aqui Obrigada. comigo. Obrigada. E também a minha querida amiga, Adriana Carrasco. Bem-vinda aqui, minha amiga. Obrigada pelo convite. Amém. Graça e paz a todas. Amém. A Adriana é advogada civil já há muitos anos, né, Adri? Sim. E também tem um trabalho precioso aqui na nossa igreja como líder do Ministério de Oração. E, meninas, não é à toa que eu convidei vocês para nós realizarmos esse programa sobre as disciplinas espirituais, porque eu sei da vivência de vocês com a grande maioria dos tópicos que nós vamos falar aqui hoje. Mas eu sei que tem tópicos assim muito fundamentais que descrevem a vida de vocês com Jesus. Sim. Não é verdade? Sim. E quando eu estava meditando sobre esse tema, eu trago para mim e para nós que o objetivo das disciplinas espirituais é nós sermos mais parecidas com Jesus. Mulheres que sejam mais santificadas em Deus, seguindo cada tópico desse, que nós vamos encorajar você, mulher, te incentivar a ter essa disciplina. E por que eu estou dizendo tudo isso? Hoje, as pessoas têm uma disciplina tão grande na sua vida rotineira, não é? Na vida profissional, na vida estudantil. Para tudo hoje, nós precisamos ter disciplina para chegarmos naquele objetivo, naquele foco. E por que eu já começo, então, com essa indagação, com essa pergunta para vocês. Por que para as coisas espirituais já não é tão assim? Nós não nos disciplinamos tanto como deveríamos. Quem quer começar a falar um pouco sobre isso? Dri. Eu creio, irmã Joyce, que é necessário um esforço. Nós precisamos nos esforçar, porque a tendência do ser humano é ele se deixar levar pelas circunstâncias da sua vida, pelas situações do cotidiano, pelas ocupações, e não dedicar um tempo específico, como Jesus disse, entra no seu quarto. Isso é necessário, mas isso precisa de esforço, precisa de dedicação, da disciplina. É muito importante nós adotarmos essa regra diária na nossa vida, de ou levantarmos cedo para já termos esse encontro com Deus, ou durante o dia ter um momento em que nós vamos dedicar esse encontro com Deus. Sim. Ana, e você é dessa mesma opinião? Sim, eu creio que nós precisamos priorizar, né? Para que quando há disciplina em algo que a gente faz, é porque nós estamos priorizando. E é necessário que nós priorizemos o nosso relacionamento com Deus.
Então, os tópicos que nós vamos ver aqui, né, Joyce e Adri, dizem respeito a um andar do cristão com Deus. Então, como que você vai se relacionar com o Senhor, com a palavra dele, a disciplina em oração, ou seja, você parar aquilo que você está fazendo. Como a Adriana falou, se coloca no seu quarto, né? E separa o momento para que esteja só você e Deus, sabe? Falando com Ele, mas também tendo a disciplina de esperar ouvir a resposta. Sim. Então, isso exige disciplina no sentido de que você precisa estar ali, concentrado. É aquele momento, não ali pensando em outras coisas que eu preciso fazer. Sim. Que cai naquilo que você falou. Então, eu organizei meu dia, já tem algo planejado, ou seja, eu fiz um planejamento e eu estou aqui orando. Então, você se dispersa. Então, é um risco que a gente corre. Então, é necessário nós aprendermos a priorizar tempo Sim. com Deus e com a palavra dele. Sim. Bom, vamos iniciar, então, falando um pouquinho de alguns tópicos. Nós sabemos, né, meninas, que existem uma gama aí de coisas que a Bíblia nos orienta para nos disciplinarmos, para caminharmos em santificação. Mas nós separamos aqui pelo menos 7 deles que vão muito te ajudar. Não só você, mulher, como é um programa voltado para mulheres, mas isso é para toda a família. Os homens precisam dessa disciplina, não é? Os adolescentes, os jovens, enfim. Então, nós estamos aqui para ensinar a todos, não é? A como proceder, a como sermos disciplinados espiritualmente. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, queremos falar com você sobre a meditação na palavra. Ana, eu sei que nós conversamos, né, quando eu te fiz o convite para vir, conversamos muito sobre essa questão na tua vida, da meditação na palavra. Sim. E eu acompanho, assim, você, quando você coloca algum status lá no WhatsApp, Sim. que você meditou, né, em algum livro seu de meditação, a própria Bíblia, você grifa bastante, você assinala, você escreve. Conta um pouco dessa sua disciplina na meditação com a palavra de Deus na sua vida. Como que funciona? Sim. Bom, funciona assim. Antes do meu esposo ir trabalhar, nós, desde quando casamos, a gente manteve essa disciplina de fazermos um devocional juntos como casal. Sim. Então, orarmos a Deus, entregarmos, consagrar o nosso dia a Deus. E nós utilizamos algumas ferramentas que nos ajudam a direcionar na procura do texto bíblico para começar amanhã. E nós utilizamos, então, livros devocionais como estes, por exemplo, que temos aqui, né? Eu vou pegar aqui para que vocês vejam, por exemplo, este aqui, o Pão Diário, né? Então, são leituras diárias com os dias, né, da semana, que tem o texto bíblico de referência, né? Sim. E uma aplicação para esse texto. Então, lá em casa nós temos, primeiramente, Joyce e Adri, essa disciplina como casal. Só que o Marcos sai para trabalhar, eu sinto o desejo e a necessidade, como mulher de Deus, de ter um pouco mais, de ouvir um pouco mais do Senhor. E aí, então, eu vou ter o meu tempo sozinha com Deus, que é esse tempo, Joyce, que eu pego para reler. Então, eu não vou mais na aplicação que já foi lida. Eu volto no texto e releio. E algumas vezes folheio a Bíblia um pouco depois, antes, para entendimento de contexto. E sempre naquele movimento com Deus. Senhor, qual que é a porção para mim disso? Então, eu acredito que para minha saúde espiritual, iniciar o dia assim. Ainda que haja compromissos no dia, levantamos mais cedo. Mas eu preciso desse alimento, né? E assim eu tenho procedido. E aí tudo aquilo que me salta aos olhos, eu gosto de compartilhar. Então, por isso os posts no status, né? As anotações. Claro, aqui nós queremos enfatizar o uso da Bíblia. Em primeiro lugar, né, meninas? Está a palavra de Deus. Mas o que nós queremos também aqui mostrar para vocês e te incentivar é a aquisição de boas literaturas que vão te ajudar
nessa prática da meditação da palavra. A Ana falou do pão diário, e eu tenho aqui também o Manancial, que ele é um livro de meditações diárias para o ano inteiro. Esse livro, em especial, ele faz parte da União Feminina Missionária Batista Brasileira. É um livro assim já bem antigo, não é? No meio dos batistas, e eles fizeram de uns tempos para cá em vários tamanhos, né? E lá em casa eu sempre gosto desse tamanho aqui maior, porque a letra é grande, você consegue ler bem, consegue fazer justamente o que a Ana falou aí, das anotações. E então, lá em casa, pela manhã, eu tenho adotado aqui as meditações do Manancial. Assim, também como já fiz muito do pão diário, temos a jornada diária também. Diária, que um dos escritores é o pastor Eli Bento, aqui da nossa igreja. Enfim, então, existe uma gama de literatura que você pode ir atrás, pesquisar, para que, juntamente com a Bíblia, você busque esse caminho, seja edificado. Quer falar alguma coisa, Adri, sobre isso? Sobre a meditação da palavra, o que eu acho importante a gente mencionar é que, como a Bíblia diz, logo no primeiro raiar do sol, nós temos que buscar ao Senhor. Né? A Bíblia nos ensina isso. Sim. Esse é o mais importante. Então, por isso que nós, no início, falamos sobre o esforço. Porque muitas vezes eu tenho que aprender a acordar antes das minhas primeiras atividades para eu buscar a orientação do Senhor. Isso acontece comigo. E quando eu não faço isso, eu sinto isso na minha vida. Parece que me faltou o alimento inicial para que eu pudesse seguir aquele dia. Exato. Então, corroboro o que a Ana falou, não é? E digo mais, a importância desse alimento que é a palavra de Deus. Nós não podemos, como crentes, ficar sem a palavra do Senhor no nosso coração. Porque nós não sabemos o que nós vamos viver neste dia. Isso mesmo. Cada dia possui o seu mal, como diz o Senhor Jesus. Né? Basta o seu mal a cada dia. E eu tenho que entregar esse dia ao Senhor todas as manhãs. Né? Acordar, abrir os olhos, eu já estou adorando ao Senhor. Eu já estou pedindo a Deus. É como a nutrição para o nosso corpo físico. Nós não precisamos levantar pela manhã, nos alimentarmos, né, com café, com um pedaço de pão, enfim. É a mesma coisa a nutrição espiritual, né? Se nós não tivermos a palavra aberta, como viver um dia todo, não é? Interessante, né, Joyce? O nome. Então, pão diário, ou seja, um alimento diário para o seu espírito. Sim. E o que você citou, manancial, para que haja um manancial fluindo de nós. É verdade. Então, a disciplina, né, diante da palavra traz isso. Uma coisa que eu gostaria também de orientar os irmãos, as irmãs, é que todos nós precisaríamos, pelo menos, ter uma Bíblia de estudo. Também. Por quê? Porque nós precisamos ter Bíblias indicadas pelos nossos professores de EBD, para que nós possamos ter um subsídio maior, além da literatura pura e simples da Bíblia, dentro do contexto daquela situação vivida por cada irmão, cada irmã que é citado na Bíblia. Então, isso é muito importante. Muito bom, muito bom. Bom, vamos aqui para a nossa tela. Eu queria dizer para você que está nos assistindo que nós temos alguns textos bíblicos, né, meninas, como base para cada indicação que dermos para vocês sobre as disciplinas espirituais. Então, aqui na meditação da palavra, nós estamos indicando Salmo 1, que é tão conhecido, versículo 3, e também o Salmo 119, 148. Então, que você tenha paixão, que você tenha amor pela palavra de Deus, porque é isso que vai te dar a base para viver e viver bem. Vamos para a segunda disciplina, meninas, que essa eu sei que é do território de vocês, que é a oração.
oração. 1 Tessalonicenses 5,17, o que diz a palavra? Ore constantemente, ore sem cessar. Vou deixar com vocês. Exatamente. Orar, né? Não é somente falar com Deus, né? É estar na presença dEle, buscando a face dEle. Então, você saber que você está diante do Deus que te criou. Você saber que você está diante do Deus que salvou você, que te perdoou, que deu um outro sentido para a sua história. Isso é muito significativo, não é qualquer coisa. E se no texto bíblico o apóstolo Paulo escreve: orem sem cessar, orem continuamente, é porque ele foi inspirado por Deus, né, Joyce? Com essa instrução, porque nós precisamos ter uma vida de oração para a condução do nosso dia, né? Para a condução das nossas decisões, como a gente já falou aqui. E não precisa dar aquela impressão assim, né, mulher que está nos ouvindo, então eu vou parar tudo o que eu estou fazendo e vou ficar só orando. Não significa isso. Então nós falamos sobre o período devocional, que é importante, mas também você ter na sua vida a disciplina de que enquanto você faz as suas coisas, você está em espírito de oração. Então eu posso estar ali lavando a minha louça e falando com Deus, adorando a Ele, nem sempre pedindo, não. A gente fala, a gente louva, a gente fala, a gente lembra dos atributos dele que a Bíblia nos traz, né? Aí a gente faz o link já, né, da meditação da palavra, você vai conhecendo a palavra, e aí quando você está orando, você está falando com Ele sobre a palavra. E com isso você vai se alimentando, e independente, né, irmãs, das lutas que a gente passa, se você está orando e falando a palavra, você vai sendo alimentada. E aí você vai recebendo esse manancial, sabe? E aí isso pode mudar o nosso dia, sabe? Isso traz saúde para o corpo e para os ossos. Depois a gente vai até citar um versículo, né, Adriana, que nós estamos conversando antes de começar a gravar, né? O quanto que orar e meditar na palavra traz saúde para o corpo. Odri, você, como agora líder do Ministério de Oração, eu costumo dizer que assim, você está liderando num campo de guerra, né? Porque nós estamos, quando a gente se coloca nessa brecha para orar uns pelos outros, por nós mesmos, nós estamos guerreando no mundo espiritual. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, orar mostra o seu amor por Deus. Sim. Quando você ama muito uma pessoa, eu estou falando agora humanamente, você deseja estar do lado dessa pessoa. Você deseja conversar com ela o tempo todo. Você deseja ter a opinião dessa pessoa para a sua vida. E o nosso relacionamento com Deus deve ser assim. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é soberano. Então Ele é o primeiro que eu devo buscar para todas as decisões da minha vida. E se eu não fizer isso, como diz Paulo, eu posso tropeçar, eu posso cair. Então, Joyce, quando a gente ama a palavra de Deus, a gente sabe, e orar é uma prática de quem o ama, né? Quem o deseja o tempo todo na sua vida. Nós sabemos que nós vamos enfrentar lutas. Na intercessão, muitas vezes, nós estamos intercedendo pelas pessoas. Isso é um exercício de compaixão, de graça, de misericórdia, que é isso que Deus derrama sobre a vida de cada um de nós. E nós fazemos isso com todo o amor pela vida do nosso irmão, ou por a vida daquela pessoa que muitas vezes ainda não encontrou o Cristo que nós sabemos que é a nossa vida. E ela está perdida, e ela precisa desse apoio. E isso realmente nos faz estar nesse campo de batalha. Mas também nos dá a dádiva de sabermos que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Amém. E também de sabermos que essas batalhas, elas são combatidas junto com Deus. E é Ele que nos supre, é Ele que nos dá o alimento, é Ele que nos dá a força, a coragem.
Então, aliado à meditação da palavra, eu tenho isso com o Senhor na oração. E isso que me faz viver a batalha espiritual, viver as lutas que todo crente possui. Ninguém está isento delas. Mas eu preciso estar ali, diante de Deus, né, diante do trono de Deus, buscando em espírito e em verdade. Então eu creio que ainda que nós vivamos as batalhas espirituais, com Deus, nós seremos vencedores. Amém. Por isso dessa autodisciplina, né, meninas? Sim. Porque senão a gente não consegue. Eu quero dizer para você, mulher que está nos assistindo, você com a sua família. Olha, é o que a Adriana falou. Todos nós temos as lutas, as turbulências, as dificuldades, sejam de cunho familiar, saúde, no trabalho. Né? Jesus não nos prometeu a isenção desses problemas, dessas circunstâncias. Mas eu digo para vocês, sem Ele a coisa já está tão difícil. Né? Com Ele também é difícil, mas nós vamos passar por tudo isso com mais leveza, disciplinadas a querer buscar mais a santificação e a querer buscá-lo mais, conhecê-lo mais. Por isso que nós estamos com esse programa aqui tão especial, falando sobre disciplinas espirituais. Nós gostaríamos muito que, assim que você terminar de assistir esse programa, você possa pensar consigo mesma: será que eu estou praticando tudo isso? Por que será que isso ainda não está acontecendo na minha vida? Exatamente. Né? Eu preciso buscar mais, eu preciso não só tirar minha Bíblia lá da estante só nos domingos, para ir para a igreja, só para tirar o pó. Eu não posso buscar a Deus em oração só quando o calo lá aperta, mas tem que ser algo diário. Então, o nosso desejo é que você, mulher, juntamente com a sua família, que isso seja uma constância no teu lar, na tua casa. Amém. Bom, vamos para frente. Vamos falar agora aqui, no nosso telão, sobre o autoexame. Olha quantas referências bíblicas nós temos lá. 1 Coríntios 11, 28, fala a palavra, né? Examine-se o homem a si mesmo. Depois, eu gostaria muito que você aí em casa anotasse tudo isso, tá ok? Para depois você ler aí com a sua família, com calma, meditar em cada texto desse. 2 Coríntios 13, 5, João 21, 16 e Gálatas 6, 4. Nós precisamos nos autoexaminar, né, meninas? O que você disse, Joyce, já faz um link com esse tópico. Já faz o link. Quando você faz essa pergunta, por que será que eu não estou buscando? Isso é uma pergunta de autoexame. Sim. Ou seja, é eu comigo mesma, é eu me questionar. Puxa, eu estou aqui hoje, Deus me trouxe aqui. Porque se você está nos assistindo, é porque o Espírito Santo te trouxe até esse vídeo, né? É assim que nós cremos. Então, diante do que você está ouvindo, olha agora para você, né? Por que eu não consigo esta disciplina? O que eu estou fazendo? O que está de excesso que está me levando à falta pela busca de Deus? Né? Do que eu estou me alimentando durante o dia que está faltando espaço ou tempo para que eu me alimente daquilo que realmente vai fazer a diferença na minha vida? Então, isso é um autoexame. Uma outra forma também que me vem à mente, a Adriana e Joyce, né? É quando nós já estamos fazendo a leitura da palavra e um texto fala conosco. E aí, diante de Deus, nós pensarmos: Senhor, como eu preciso de transformação nesta área. Por exemplo, me lembro agora de Gálatas 5, 22, que fala dos gomos do fruto do Espírito. Né? Me veio agora essa memória. Então, quando fala que o fruto do Espírito é amor, paciência, mansidão, aí de repente o Espírito Santo mostra para mim: mas espera aí, está faltando. Eu não estou sendo tão mansa assim.
diante das minhas lutas, eu estou perdendo a paciência, eu não estou dando um bom testemunho. É a hora de você não se entristecer no sentido, não tem mais jeito, então nem quero continuar. Ao contrário, o autoexame é para que você se olhe e diante de Deus fale: Senhor, me capacita, eu quero melhorar. Aquilo que a Joyce disse desde o começo, eu quero ser mais parecida com o Senhor, eu quero me santificar, então me ajuda. Eu quero ter esse gomo do fruto, bonito, viçoso. E aí vem a pergunta: por que eu não estou conseguindo? E se você esperar, Deus vai responder. Usando a Escritura, usando alguém que você pode, confiar, Joyce? Como conselheira, os pastores da igreja, alguém da sua família que já conhece a Deus, que possa te ajudar nessa caminhada. Então, o autoexame é isso, passa pela humildade de olhar para si e admitir: eu tenho um problema aqui. E você reconhecer, Isso, exatamente. E o próprio Espírito Santo é esse encarregado, Dri? Sim. Para Sim. que façamos esse autoexame. É o que a palavra de Deus diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e vê, Renova em mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável. Sim. Veja outro texto também que diz: Senhor, sonda, conhece o meu coração, vê se há em mim, O próprio salmista pediu isso ao Senhor: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, nada mais é de sermos chegados com o Espírito Santo, para que Ele mesmo nos revele. Sim, nós precisamos lembrar que enquanto servos de Jesus, o Espírito Santo reside em nós. Sim. Esse Espírito Santo, ele vai nos convencer o tempo todo, ele vai trabalhar no nosso coração. Quando nós dedicamos a nossa vida a uma disciplina espiritual diária, de busca do entendimento da palavra, oração, entre outros que nós ainda vamos falar, o Espírito Santo, ele vai gerar um confronto com a nossa alma. Isso mesmo. Com o nosso espírito. E aí vai exigir de você uma atitude. Então, Jesus falou muito isso sobre a trave do olho, Ele disse: você pretende mudar o outro, a trave do outro, tirar a trave do outro, ou ver o pecado do outro, mas olha para você. Tira a sua trave. Tira o que está te impedindo de ter um relacionamento com o Pai. Não é? E quando nós estamos nesse momento de meditação, a palavra nos confronta, o Espírito nos confronta e revela o que há de errado em nós. Porque é assim que tem que ser. Para que nós estejamos purificados, santificados, isso tem que ser diariamente. Nosso pastor Nelson tem dito aqui no púlpito que nós não temos que olhar para a história que o outro está vivendo, mas para a nossa própria história. Veja o que Deus já mudou em você. Veja o que Deus está fazendo contigo, para que você esteja cada vez mais apto. Esse autoexame é necessário e gera dor, gente, porque nós normalmente o autoexame faz com que nós possamos reconhecer coisas que não estão bem bonitas, colocadas diante de Deus, não estão bonitas. Sim. E isso vai gerar um desconforto. Mas qual é esse desconforto? Ontem mesmo nós estávamos lendo o Salmo 55, 22, e Davi falando, não é? Davi dizendo para o Senhor que ele sabe onde ele pode entregar todas as suas aflições. E o que é aflição? Quando nós nos deparamos com essas situações, nos causa aflição, nos causa dor até. A gente se depara com o erro. E aí depois você vai vir com os outros tópicos, mas vai se deparar com o erro. E se deparando com o erro, você precisa saber a quem entregar isso. E quem você vai entregar? O próprio Deus, a quem você está. Ele vai te purificar. Ele é maravilhoso. Que bom. Então, se autoexamine aí. O que você precisa saber da parte de Deus que não está indo lá muito bem. Não é? O autoexame serve para isso. Bom, vamos seguir. E o próximo tópico que nós temos é a confissão. E eu quero falar sobre esse texto que eu gosto muito de 1 João 1,9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar de um pecado? Não.
de todos os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Nós precisamos ter esse coração, né, de confissão. Muitas vezes o orgulho toma conta, né, Ana, do nosso coração, e a gente não dá esse espaço para dizer para o Senhor: eu errei, Senhor. Mas Ele já sabe. Ele já sabe aquilo de ruim, aquilo de tortuoso que está dentro de nós. Então, para nós termos liberdade no espírito e liberdade para praticarmos essas disciplinas, a gente precisa confessar, né? A gente precisa abrir a boca. A própria Bíblia recomenda isso, né? Se com a tua boca confessar, Isso. você será salvo, você será perdoado. E interessante, né, como os tópicos se ligam. Uma Então, coisa legal. primeiro o autoexame, então a palavra te confronta, como a Adriana disse, e aí Deus revela para você aquilo que não está bom. Sim. E o que a gente faz? É esse tópico. Eu confesso, mas dando o nome mesmo. Senhor, eu menti. E a tua palavra diz que a mentira tem paternidade. Isso não te agrada. Eu te peço perdão, Senhor. Sabe? Nomear mesmo, né? A confissão é isso, confessar, olha, eu não me agradei de algo que o outro alcançou. Tem um nome esse pecado, que é a inveja, Isso né? mesmo. E aí você confessar. E você saber o que a Joyce já leu aqui. Deus é fiel e justo para te purificar deste pecado e te limpar de toda injustiça. Então, é necessário essa disciplina, esse autoexame e saber que você está confessando para alguém que é a única pessoa que tem o poder de te perdoar, de te limpar. E a Bíblia diz, né, de lançar no mais profundo mar. Isso mesmo. Então, alguém que não vai te acusar, você está sendo limpo e você levanta e recomeça, né? É interessante que esse outro texto que nós colocamos aqui como referência, o Salmo 19:12, ele diz assim: quem pode perceber os próprios erros? Isso está muito no ser humano, né? De não perceber Isso mesmo. que errou. Então, às vezes, a gente passa as 24 horas do nosso dia, acontecem tantas coisas, e nesse meio de tantas coisas, estamos pecando. Seja por pensamento, fala, ações, e muitas vezes não percebemos, é o que a Bíblia está falando. E aí encerra dizendo: purifica-me dos que ainda não me são claros. Então é o que a gente falou lá atrás do autoexame, né? Senhor, me ajuda a perceber, porque eu quero reconhecer quando eu estou pecando contra Ti, contra a Tua santidade. Então até nisso a Bíblia dá essa receita clara, né? Que se nós pedirmos este esclarecimento, esta direção, o Senhor há de nos revelar, né, Dri? Sim, e eu quero acrescentar ao que a Ana falou, que muitas vezes na confissão é necessário perdão. Eu acredito que na maioria das vezes. Por quê? Porque os sentimentos ruins, eles são gerados aqui no nosso interior. Verdade. Não procedem de Deus. Deus é bom, Ele é puro, santo. Então é nosso, é da nossa natureza. Então, nós precisamos aprender a nos perdoar e a perdoar. E quando isso se refere a nós mesmos, nós precisamos aprender a receber a graça. Porque a graça de Deus é imensa. As misericórdias de Deus são imensas. E nós precisamos entender que Jesus já levou tudo isso lá na cruz. Amém. E precisamos entregar para Ele. Então, queria complementar. A confissão também exige uma atitude de perdão a si próprio e muitas vezes para aquele que causou-te mal, não é? Puxa, Senhor, eu estou magoado, estou entristecido por conta de alguma atitude, né, que foi exercida contra mim. Então é nele que nós temos que lançar todas as coisas. É no Senhor. Lança ao Senhor Deus toda a sua dor e Ele vai curar você. Então, complementando a tudo que a Ana falou, a gente precisa aprender a exercer o perdão diariamente.
Diariamente. E aí a gente experimenta da liberdade no Espírito Santo de Deus. A liberdade que Deus deseja dar é experimentada. Uma vez que eu perdoo, sou perdoado, confesso. E algo que eu quero dizer aqui para você, que acredito que as pessoas estão bem mal acostumadas com isso, que elas não citam mais os seus pecados. Né? É preciso dizer diante de Deus, né? A gente ouve muito aquelas orações, né? Perdoe os meus pecados. Multidão de pecados. Os mais antigos lembram disso, a minha multidão de pecados, o meu fardo de pecados. Sim. Quando você deve colocar diante do Senhor, olha, menti, Sim. né? Errei, pisei no pé do outro ali, né? Magoei com as minhas palavras. Então, é necessário, nesse seu momento de confissão diante do Senhor, que esse pecado seja citado de forma real. Só um complemento, Joyce, não vamos esquecer de uma palavra importante: arrependimento. Arrependimento. Porque sem ele, não tem a mudança. Não funciona. Não vai funcionar. Exatamente. Tá bom? Pode falar. Só um complemento aqui, até para a gente já seguir para o próximo. Enquanto a Adriana falava, né, sobre se perdoar. Então, primeiro se autoexamina, confessa, vai trazer dor, né? Sim. Enquanto a Adriana falava, Adri, eu lembrei da bem-aventurança em Mateus 5, quando fala assim: bem-aventurados serão aqueles que choram, porque serão consolados. No original, esse choram é pelos pecados. Ou seja, teve um autoexame, teve a confissão, e foi tão sujo o que eu fiz, o que eu vi em mim, que eu chorei. Mas passa por aquilo, Adriana, que você falou. Se eu creio que Deus me perdoa, eu me perdoo também. E enquanto eu estou chorando e tendo esse entendimento, eu estou sendo consolado. Olha que interessante. Como o Espírito Santo vai nos fazendo lembrar, né? E isso envolve tempo com Deus. Então a gente está aqui, está tudo interligado. Eu estou aqui nesse meu momento de disciplina com Ele, enquanto tudo isso acontece. Então tudo isso é muito intenso e Deus está trabalhando. E a Bíblia vai se cumprindo, né? Então, mulher, confesse, chore e receba o consolo do Senhor, como diz a palavra. Amém? Amém. Que assim seja. Bom, vamos para o nosso outro tópico: dependência. E trazemos para vocês aí Provérbios 16:3 e Tiago 4:15. Como precisamos depender de Deus, né? Em todos os momentos. É o que a gente está falando desde o começo, né, meninas? Um tópico se linka a outro, né? Até chegarmos aqui, após confessar, dizer a Deus que precisamos de perdão, precisamos ser restaurados por Ele, e que nesse mesmo momento de oração, de disciplina, eu diga para Ele: Senhor, estou aqui, dependente de Ti. Fale comigo, faça a Tua obra no meu viver. Como que funciona isso na vida de vocês? Dependência. Quando eu dependo de Deus, significa que sem Ele eu estou perdida. Né? Me lembro aqui, enquanto nós falamos, né? Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Exato. Eu diria mais: sem Jesus nós não estaríamos aqui. Sim. Sem Jesus nós não existiríamos. Nós dependemos de Deus. Ele é o mantenedor da nossa vida, né? Se nós acordamos hoje, né? Nós tivemos um plano, houve um planejamento de estarmos aqui gravando para vocês. Porém, poderia ter acontecido tantas coisas. Mas nós colocamos este momento na dependência do Senhor. Senhor, nós oramos juntas, né? Senhor, nós dependemos de Ti para que isso aconteça. Nós chegamos aqui porque Ele escolheu nos trazer aqui, nos protegeu, né? Então, assim, depender de Deus para tudo. Depender de Deus para que eu alcance objetivos,
para que eu tenha sonhos alcançados, mas depender de Deus nessa manutenção diária mesmo, sabe, Joyce? Depender de Deus para que eu seja uma boa esposa, depender de Deus para que eu seja uma mãe de exemplo para minha filha, depender de Deus para que eu esteja aqui na igreja e consiga olhar com esses olhos de misericórdia para quem me fez mal. Tudo isso é dependência de Deus. Nas pequenas coisas, né? Isso não tem como existir sem depender dele. Sim. Né? Lá, nesse texto aqui mesmo, de Provérbios 16:3, a palavra diz que você deve consagrar ao Senhor tudo, para que os seus planos, então, sejam bem-sucedidos. Então, não é uma parte do seu coração que Deus está pedindo, não é? Não é uma parte do seu ser, é todo ele. Deve ser entregue, deve ser dependente de Deus, porque se assim você, mulher, sua família o fizer, tudo será bem-sucedido, tudo caminhará bem, apesar das pedrinhas no meio do caminho, né, Dri? Sim. Mas... além de tudo isso, uma palavra importante: obediência. A dependência necessita da obediência. Não podemos esquecer que nós temos a palavra, ela está aqui. Deus já colocou a instrução dele. E é nela que nós vamos encontrar tudo que nós precisamos para permanecermos na dependência de Deus. Né? E é em Deus que a gente consegue essa dependência, obedecendo aos preceitos dele. Normalmente, por que a gente necessita do autoexame e da confissão? Normalmente porque a gente, alguma dessas instruções não foram observadas corretamente. E a gente sofre. Então, a leitura... Gente, está tudo associado. A leitura da palavra diária, ela é importantíssima para essa dependência. Porque senão eu vou obedecer a Deus sabendo o que Ele diz. Para eu saber o que Ele diz, eu preciso ler a palavra. Sim. E ela vai... Como eu vou colocar a palavra no coração? Lendo-a. Conhecendo esse Deus, eu estou conversando com Deus quando eu leio a palavra. Eu estou sabendo os ensinos dele, ele está falando comigo. Glória a Deus. Ela está me moldando, ela está me modificando. Então, essa obediência é essencial para nós que cremos. É importante nós estarmos nessa total dependência de Deus, através da obediência aos preceitos dele. Amém. Eu quero aqui fazer uma pausa. Ainda falta 2 tópicos, mas eu tenho aqui um presente para você que está nos assistindo. Esse presente foi ofertado pela Ana. O que nós temos aqui, Ana? Fala para o pessoal. Nós temos um livro devocional. Um devocional. E eu vou mostrar qual é. Eu tenho lá. ele aqui. Temos lá. É o presente diário. Aí você pode perguntar, qual a diferença, né, entre o presente diário e o pão diário? O presente diário foi escrito por autores nacionais. Então, todas as vezes que você vai fazer a leitura bíblica, quando você ler a aplicação, você vai ver que as ilustrações trazidas pelos autores dizem respeito ao nosso país, por exemplo, à nossa cultura, né? Então, essa é a diferença do pão diário, que são escritores internacionais. Então, você vai ver aplicações citando exemplos de outros países. Então, aqui você está mais familiarizado. Então, fica de oferta para uma das irmãs. Presente diário. E quem é que vai ganhar este livro aqui? Você sabe que o YouTube aí tem os comentários. Então, você, mulher, que for a primeira a comentar: eu quero viver as disciplinas espirituais que estão sendo ditas nesse programa de hoje. E diga aí qual o tópico que mais te chamou a atenção, que mais, de repente, combinou aí com o teu estilo de vida. E a nossa equipe vai ver. A primeira que fizer o comentário ali vai ganhar esse livro. Ah, mas talvez é alguém que está assistindo, que não faz parte da igreja. Não tem problema. Caso você seja de fora, depois nós vamos ter o cuidado de contactar você, para que possamos, então, mandar
esse livro de presente de meditações, o presente diário, tá bom? Então, você, a primeira mulher, ou homens também que estão nos assistindo, a primeira pessoa que fizer o comentário lá no YouTube, dizendo, eu quero ter a disciplina espiritual, e colocar algum tópico que te chamou mais atenção desse nosso bate-papo, você vai ganhar com muito carinho esse presente que foi ofertado aqui pela Ana. Bom, vamos para frente, não é? O nosso penúltimo tópico é o desabafo. Salmo 62:8 e Salmo todinho ele 102. E se tratando de mulheres, né? Mulher gosta dessa parte, né? De falar, de desabafar, mas tem que ser com a pessoa certa, né, Ana? Isso mesmo, isso mesmo. E quantas vezes eu já tive esses meus momentos de desabafo com o Senhor. E como, no final disso tudo, como a gente se sente leve, né, Dri? Como a gente se sente bem. Fala um pouquinho disso na vida de vocês, por favor. Sim. Desabafar, né? Falar, colocar para fora. Há um poder curador, né? Colocar para fora aquilo que está afligindo. Mas diante de quem eu vou fazer isso, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos de Deus, um relacionamento entre nós e Deus, e Ele nos deixou pessoas, né, Joyce? Sim. Então, a importância também do desabafo umas com as outras, né? Então, um relacionamento vertical e também um horizontal. Então, na minha vida, desde que eu conheci ao Senhor, né? A minha vida ela é cercada de desabafos, né? Eu preciso dizer a Ele o que eu estou sentindo, né? Não somente dizer a Ele quando eu estou diante de uma luta, algo que está doendo, porque tem uma tendência também, né? A gente precisa mudar um pouco isso. Então, como a Joyce falou, então o calo apertou, eu vou a Deus. Não é somente isso. Mas desabafar, falar com Ele, eu quero te adorar, Senhor. Hoje eu quero, a minha fala para o Senhor hoje é adoração, né? E também contar com esse ombro amigo, né, Joyce? Alguém que vai me ouvir, que vai me aconselhar, alguém que vai me exortar, né? Falar é terapêutico, né? Então, eu como psicóloga posso dizer, algumas pessoas estão adoecidas porque não falaram. Precisaram, por algum motivo, guardar, reprimir o que estavam sentindo. E isso causou adoecimento no físico e no psique dela, né? Então é importantíssimo, mas não é com qualquer pessoa. Então, em primeiro lugar, você está diante do Rei da Glória. É o que foi falado aqui. Nós servimos um Deus. Ele é o Rei da Glória. Nós servimos a Jesus, né? E Ele entende, né, Joyce? Ele veio nesse mundo e Ele passou as lutas, sabe? Ele foi injustiçado, Ele foi cuspido, as dores, né? Então, quando você fala com Ele, você desabafa com Ele, Ele entende. Sim. Porque Ele é Deus, em primeiro lugar. O desabafo seria como um derramar, né? Isso. Nos derramarmos, né? Exatamente. É o que está falando aqui no Salmo 62:8. Está dizendo assim, confia sempre em Deus, ó povo meu. Perante a sua presença, derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Ou seja, nele podemos confiar. Até porque nós sabemos que hoje há muitos curiosos que querem ouvir os desabafos para levar para o lado contrário, não é? Para o lado negativo. Maledicência, fofoca, enfim. Por isso que é o que a Ana disse aqui. Desabafar para a pessoa certa. Isso mesmo. Né, para pessoas mesmo de Deus. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, Senhor, com quem eu devo falar? Exatamente. Com quem eu devo conversar sobre determinado assunto? Busque a direção. Nós estamos dando aqui várias estratégias dentro da palavra de Deus para que você busque essa direção. E você, Dri? Isso mesmo, Joyce. O Senhor Deus, Ele formou a igreja. E a igreja é um corpo, é o corpo de Cristo. Sim. Então, em algumas situações, sim,
Nós vamos orar a Deus, Deus responderá, Deus falará conosco diretamente, mas em outras situações nós precisamos do nosso irmão, porque Deus trabalha com esse amor. Ele trabalha com essa cumplicidade que nós temos. Porque, como eu falei no início, o mesmo espírito que eu tenho, a Ana tem, a Joyce tem. Agora, o que nós precisamos entender é que quando nós somos acionados por pessoas que necessitam do nosso conselho, da nossa oração, muitas vezes nem o conselho, é a intercessão e a oração. Isso mesmo. Porque aquela pessoa precisa enfrentar aquela situação até que ela se sinta apta para operar as mudanças da sua vida. E Deus trabalha com cada um de forma muito especial. Nós somos formados de forma preciosa por Deus. Cada um de nós, Deus conhece o interior. Então, na igreja, nós precisamos também saber sermos discretos, sermos pessoas confiáveis. Nós precisamos tratar dos problemas do nosso irmão com discrição. Isso mesmo. Não revelar, não é? Por quê? Porque senão gera temor nas pessoas de compartilhar, de conversar. E a Bíblia diz que nós precisamos conversar uns com os outros. Nós precisamos estar juntos uns com os outros, orando uns pelos outros. E nós precisamos ter essa discrição, para que a pessoa possa confiar em nós. E aí entra o que você falou no início, a batalha espiritual. Nós vamos estar junto com essa pessoa, né, na brecha ali, como atalaias, como pessoas que estão orando por essas vidas. O desabafo tem isso. Essa pessoa precisa saber que eu sou confiável. E nós precisamos adotar essa atitude. Atitude de que, quando alguém vem até nós, nós precisamos manter isso conosco, até que essa pessoa tenha a força dela mesma glorificar a Deus. Ela mesma vai dar glória a Deus quando tudo passar. É verdade. A Amém? gente já vive num mundo tão difícil, tão traidor, né, meninas? Sim. Então, é o que você disse. A igreja se traduz nesse corpo confiável, nesse corpo onde você precisa encontrar a leveza, a discrição, que aquilo que você falar Vai ficar guardado. vai ficar guardado. Sim. Vamos orar, vamos batalhar para que o Senhor lute essa guerra. Sim. Né? Que bom, que precioso. Bom, em último lugar então agora, meninas, a memorização das Escrituras. Eu costumo dizer que nem sempre a gente pode sair, né, para todos os lugares com a Bíblia na mão. E hoje a Bíblia tem em outros lugares, né, no nosso celular, enfim. E que é tão mais fácil porque a gente anda mais com o celular, né, no dia a dia. Mas é tão bom a gente ter a palavra na mente e no coração para momentos assim muito pontuais. Eu mesma já passei por situações na minha vida muito pontuais que a palavra precisou, né, vir assim na hora. E como é bom nós profetizarmos a palavra de Deus, né? Profetizarmos a palavra de Deus. E me vem à mente aquele texto da tentação do próprio Senhor Jesus, que ali ele não, deixa eu buscar ali o pergaminho, né, da palavra para confrontar o diabo. Não. Não tentarás ao Senhor seu Deus, nem só de pão viverá o homem, né? Foi ali. Satanás mandava uma e Jesus ia certeiro na resposta, né? Então, muitas vezes, mas aí você pode dizer, né? Até a Ana compartilhou isso comigo, né, Ana? Que tem pessoas que têm essa dificuldade. Sim, guardar de memorizar, referência. guardar referência. Muitas vezes você não precisa ter ali a referência, mas você precisa ter a certeza que aquilo está na Bíblia e dizer isso. Né? Eu sempre gosto, assim, quando eu estou na rua, sozinha, andando, caminhando, eu gosto de ou estar cantando, né, no meu espírito, algum louvor, ou estou
em algum lugar parado ali, falando o texto, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus é a luz do mundo. Né, vou dizendo aquilo, porque as tentações estão ao nosso redor, diariamente. Né? E o mundo espiritual ouve. Sim. Ouve o que a nossa boca está dizendo. Então, talvez você está num dia ali sendo altamente oprimido, mas a palavra está na tua boca. Né? Você não dá brecha para Satanás colocar palavras torpes na tua boca, pensamentos que não são dele, e em todo momento está o louvor e a palavra. Joyce, em relação a isso que você está falando, me vem à mente agora, né? Quando você lembra de textos bíblicos no decorrer do seu dia. Sim. Ansiedade, né? Quem de nós já não sentiu ansiedade, ou neste momento, ou neste dia, inclusive, já não padeceu de algum sintoma ansioso? Sim. Se você tem a disciplina da busca em Deus, da palavra, você pode lembrar do texto de Filipenses 4 que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, com orações, súplicas e ação de graça, levem todos os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração. Irmãs, que precioso isso! Memorizar um texto como esse, ou seja, você entrou em contato, você está orando, você tem a sua disciplina de oração, você está falando com Deus. E naquele momento que você está aflita, ansiosa, o Espírito Santo de Deus, né, Joyce, te traz à mente. Ou seja, nós só podemos memorizar, irmãs, aquilo que foi visto. Né? Nós temos falado sobre isso aqui nesses dias. Só vai ficar guardado na mente aquilo que entrou na mente de alguma forma. E o quanto é importante a gente se fazer valer, como você disse. A Bíblia não vai estar aberta na hora, mas vai estar na mente em você. E você vai ter o socorro de Deus naquele momento. É importante, né? Quando meditamos na palavra, automaticamente ela entra dentro do nosso coração. Sim. E ela passa a ficar gravada. O Espírito Santo, ele não pode lembrar daquilo que você não meditou. Daquilo que você não leu. Isso mesmo. Então, se houver em alguma de nós essa falta da meditação na palavra, nós precisamos urgentemente retomar essa disciplina. Eu lembro, eu falo assim, da minha época ainda de menininha, né, na escola dominical, entrando na pré-adolescência. Nós tínhamos muito na igreja, né, Dri, aqueles concursos, né, desembainhar a espada, e a gente tinha que falar, né, todo domingo tinha o texto, né, para nós decorarmos, e o professor, né, exigia isso de nós mesmos para o nosso bem. Em casa era assim, em casa desde muito novinha. Os meus pais tiveram sempre esse cuidado de ir ensinando, né, trecho a trecho. Eu lembro que o primeiro salmo que eu decorei mesmo, desde o primeiro versículo até o último, foi o Salmo 23. E hoje, eu tenho 42 anos e até hoje não esqueço do Salmo 23, né? Falo ele de cor. Depois eu lembro que o outro salmo que eu decorei foi o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e assim. Então, eu vejo que a nova geração hoje está precisando disso. Porque hoje, o que está acontecendo com essa nova geração, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens? Eles estão enchendo a mente, a cabecinha, o coração com o quê? Com as tecnologias, com tudo muito fácil. Não estão muito interessados em abrir a Bíblia, né, Ana? Sim. Em pegar o marca-texto e falar, olha, hoje eu vou decorar esse texto aqui. Sim. Então eu vou, né, colocar uma caneta colorida aqui para me chamar a atenção. Olha, tem tantas formas de você decorar a palavra de Deus, né, memorizar. Você pega esse post-it hoje, né, esses papéis coloridinhos, coloca na sua geladeira, vários deles, então cada dia você, né,
decora um, vai lendo. Então, toda vez, mulher está sempre ali, né? Na frente da geladeira, fazendo alguma coisa. Então, você vai lá, ó, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Enfim, e é dessa forma. Você tem que encontrar, né, Ana? Estratégias para que essa palavra seja memorizada. Para que na hora do aperto, da aflição, na hora que você acha, ai, como que eu vou sair dessa situação? A palavra esteja na tua boca. Quando você for muitas vezes confrontado por alguma outra coisa que não diz de acordo com a palavra de Deus, você ter a palavra ali afiada na tua boca para combater esse erro, né? Fala, Adri. Eu poderia citar Com um certeza. texto bíblico Por favor. da palavra? Por favor. Deuteronômio, o capítulo 6, a partir do verso 5 até o 9. Olha a instrução de Moisés ao povo. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Corroborando o que você falou. Os post-its, colocar na sua casa, na sua geladeira, do lado do teu fogão para você cozinhar aí, falando e meditando naquela palavra, no seu quarto, no quarto dos seus filhos. Nós precisamos ter porções da palavra dentro da nossa casa. Nós precisamos estar olhando para as paredes da nossa casa e lembrando de textos bíblicos, agradecendo a tudo que Deus nos dá, porque tudo que Ele faz é bom. E essa é a instrução da palavra. Joyce, posso também pedir licença para compartilhar? Antes de começarmos aqui, nós estávamos conversando, né? Quando a Adriana trouxe esse texto, eu disse para ela, olha o que o devocional que eu fiz hoje, como eu disse para vocês. Li lá a ferramenta, porém, eu queria um pouco mais de Deus. Olha onde, né, a leitura me trouxe e como faz link com isso que nós estamos falando, né? Aí, irmãs, vão anotando aí para vocês lerem, tá? Depois. Olha a disciplina, né? De rever tudo isso. O texto está aqui em Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 a 27. Olha como fundamenta tudo que nós estamos falando aqui. Como a gente está caminhando para o final, olha como isso tem a ver, esta palavra tem a ver com o que a Adriana trouxe. Diz assim, olha, Deus falando. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Aquilo que a gente estava falando, né? Aí continua. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Aí continua. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. E aí vem o link com o texto que a Adriana leu. Pondera a vereda dos teus pés. Todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. E retire o teu pé do mal. Ou seja, olha as instruções da palavra aqui. Sim. Como que nós vamos ter a direção de Deus se nós não lermos? E quando nós lemos, então Ele está nos dando aqui a receita do que fazer, né, Joyce? E lembrando que essa mesma instrução nós vemos lá para Josué. Sim. É Exatamente. a mesmíssima instrução do Josué capítulo 1:9. 1 de Josué, quando o próprio Deus, né, diz ao servo dele, olha, Moisés, se era meu servo amado, mas agora você está sendo separado para conduzir esse povo. E aí ele disse, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Pois é. Olha, como é bom nós guardarmos a palavra. É o que diz a Bíblia, né? Guardei a tua palavra no meu coração para
Não pecar contra ti. Por isso que eu disse, como é bom a gente guardar, mas profetizar ela. Isso. O maior exemplo disso é o nosso Senhor Jesus, né? Quando eu disse do episódio da tentação dele ali no deserto, frente a frente com Satanás. Então, olha, vai ter muitas vezes que, né, Satanás vai estar ali, frente a frente conosco. Verdade. E aí, o que fazer? Você vai tremer e correr de medo? Não. Você vai fazer que ele bata em retirada com a palavra de Deus, profetizando essa palavra, cantando louvores ao Senhor. É assim que ele é derrotado. Amém. Resistir ao diabo, né, Joyce? Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Amém? Amém. Nossa. Glória a Deus. Meninas, que bênção. Eu poderia aqui continuar mais 1h, 1h30 de programa com vocês, mas eu creio que esses 7 características que colocamos aqui para as mulheres, para as famílias, nossa, em muito já vai ajudar, não é? Mas você precisa se dispor a praticar. Disciplina é doloroso. Quem disse que seria fácil, né? Aqueles que querem passar num bom curso de universidade, de faculdade, nossa, né? Quantas horas precisam abdicar do estudo? Tem que deixar, às vezes, uma saída de lado com os amigos e coisa e tal, não é? Para conquistar aquela tão sonhada vaga. É assim também com o reino de Deus. Se você quer receber as bênçãos celestiais, você quer viver uma vida abundante, você precisa exercer aqui a meditação na palavra, a oração, o autoexame, a confissão, a dependência, o desabafo e a memorização das Escrituras Sagradas. Eu quero finalizar dizendo que a luta da carne continua por aqui e continuará, não é? Porém, as disciplinas espirituais é um meio de graça que Deus usa, não é? Para nós crescermos mais e mais como mulheres no relacionamento com Ele. Amém. Que seja assim na sua casa, Amém. No seu lar, no seu Amém. Ambiente de trabalho. Eu tenho certeza que a minha oração, a oração das minhas irmãs aqui é essa. Queremos ver mulheres sendo mais parecidas com Jesus, disciplinadas, Amém. Caminhando Amém. De glória em glória Aleluia. Ao lado dele. Amém. E mais uma vez, vamos fazer aqui de novo, né? Se você aí quer ser o ganhador, escreva aí, eu quero ter disciplina espiritual, e escreva então o tópico que mais tem mexido com você, com a sua vida espiritual nesses dias. Queremos saber quem é você e com muito carinho te presentear. Lembrando que o nosso programa Mulher Florescer vai ao ar todo dia 15 de cada mês, e para nós sempre é uma alegria, um privilégio. Aí na sua tela está aparecendo as nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, @IB Mulher Florescer. Lá você sempre tem as informações dos nossos cultos, as nossas reuniões, as novidades que estamos trazendo no nosso ministério. E os nossos cultos acontecem todo último sábado de cada mês, aqui no templo da Igreja Batista do Ipiranga. Você que está nos assistindo pela primeira vez, vai ser um prazer, uma alegria receber você aqui conosco, interagindo conosco na rede social, ouvindo pessoalmente, não é, meninas? Conhecer aqui a minha, Ana, a Adriana. E nós teremos realmente muita alegria em abraçar você, mulher, nas suas necessidades, abraçar toda a sua família. Vamos orar, meninas? Vamos. Eu gostaria que, Ana, você fizesse essa oração. E eu sei que estamos aqui no mesmo propósito diante do Senhor. E com essa oração, queremos que o Senhor faça mudanças no seu interior, mulher. Faça mudanças nas nossas vidas que estamos aqui, que essa palavra possa frutificar do nosso coração, agora para o coração de cada um que pôde assistir
esse programa. Vamos orar? Amém. Ore conosco. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntas na Tua presença, aprendendo mais sobre o Senhor, sobre essas disciplinas que são tão essenciais, Pai, nas nossas vidas. Ó Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui diante deste vídeo, que ouviu, Senhor, que está refletindo neste momento. Espírito Santo do Senhor, vai aplicando à mente, ao coração desta pessoa, tudo aquilo que ela necessita, Pai, diante de Ti, tudo aquilo que ela necessita fazer, transformar, mudar, decidir. Ó Deus, que cada uma de nós, Senhor, possamos prosseguir, tendo este prazer de nos deleitar na Tua presença. Que possamos declarar, Senhor, a nossa dependência do Senhor. Que possamos amar a Tua palavra, possamos amar a Ti sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Ó Deus, faz isso, Senhor, para honra e glória do Teu nome. Recebe, ó Deus, as orações que podem estar sendo feitas agora, Senhor. E restaura, Pai. O Senhor conhece a mente, o coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está aqui conosco. Visita os corações, Senhor, e promove cura. Promove, Senhor, uma proximidade, uma intimidade contigo. Que nós, Senhor, possamos perseverar na Tua presença, batalhar as nossas batalhas contigo, nos apropriando daquilo que a Tua palavra diz para nós, sobre nós e em especial sobre o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Obrigada, Senhor, obrigada. Recebe todo o nosso louvor, a nossa gratidão, porque oramos assim, unidas, submissas à Tua vontade, Te exaltando no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Meninas, vocês querem deixar uma palavra final, se despedindo? A minha palavra é que as irmãs estejam voltadas para essas disciplinas e que amem viver aos pés do nosso Deus. Amem estar nesse refúgio, nessa fortaleza que é o Deus Todo-Poderoso. Assim seja. Que Deus abençoe você, que você possa estar refletindo e encarando essas disciplinas não como algo autoritário, mas como uma prova de amor. Quanto mais você busca, quanto mais você se disciplina diante desses tópicos, né, Joyce? Maior intimidade você vai ter com Deus, mais você vai conhecê-lo e mais você vai caminhando com Ele, aprendendo com Ele e desfrutando disso. Então, que seja assim para você e para sua família, amém? Amém. Bom, vamos ficando por aqui com mais um programa Mulher Florescer. Eu espero você, assim permitindo Deus, no nosso próximo programa, 15 de maio. Vamos ter um programa especial do Dia das Mães. Afinal, nós comemoramos, não é, no mês de maio, o Dia das Mães. Então, eu aguardo vocês, assim permitindo o Senhor. Um forte abraço nosso. Tchau.